Boa noite a todos e a todas. Eu sou Maria José, sou professora do curso de Direito da Unifespa e estou aqui para dar início a mais uma edição do GT Educação e Direitos Humanos na Amazônia, pelo programa da TV Tapiri. E hoje nós vamos exibir a temática Direitos Culturais e Territoriais dos Povos Indígenas e Afro-Brasileiros, Conhecimento Tradicional e Biodiversidade. Para isso, nós vamos contar com a participação de um convidado e de uma convidada especial, que é o professor doutor Fabiano Campello e a professora doutora Sheila Borges. Esse programa ele foi exibido no âmbito do curso de extensão Direito Indígena e Afro-Brasileiro, que foi realizado por mim e pela professora Joseline Barreto. Como tem tudo a ver, né, com o propósito desse GT, uma vez que o GT se propõe não só a discutir a educação, né, como um espaço para reflexão e mudança social, considerando os seus espaços formais de produção, mas também para alcançar os saberes populares e tradicionais, entendemos que o GT está muito bem contemplado, né, pela exibição desse programa. E aí, com isso, eu já passo a apresentar os nossos convidados e nossa convidada. Né? O professor Fabiano Campello, ele é professor adjunto de Antropologia, na cadeira de Etnologia Indígena na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, né, na nossa Unifespa. Atualmente é diretor da Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia Tocantins e é coordenador do curso de bacharelado em Ciências Sociais. É formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, e fez mestrado, doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Tem experiência de pesquisa com povos indígenas nos campos da etnologia indígena e antropologia da técnica, com foco nas relações entre cultura, sociedade e natureza. É membro do Laboratório de Antropologia e Ciência da Técnica e do Laboratório de Antropologia da Terra, ambos da Universidade de Brasília, e tem experiência também como consultor e assessor, em especial nas áreas de educação e economia indígena. A professora doutora Sheila Borges Dourado, ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, doutorado em Direito pela Universidade Federal do Pará e pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia da Universidade Estadual do Maranhão. É professora visitante no programa de pós-graduação em Direito e na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência em trabalhos com movimentos sociais na Amazônia brasileira, atuando principalmente nos temas direito socioambiental, direitos humanos, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, direitos quilombolas, conhecimentos tradicionais, impactos do agronegócio, nova cartografia social e patrimônio cultural. Com isso, esperamos que vocês possam aproveitar o programa, desfrutar e ter uma boa noite. Que esses currículos, essas inscrições do currículo Lattes agora, nessas lives, agora ficaram um pouquinho esquisitos, né, para serem lidos, etc. A gente tem que resumir agora eles para fazerem funcionar nesses ambientes. Bom, pessoal, boa tarde, quase boa noite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme participar dessa grande iniciativa, muito legal que vocês todos tomaram, em especial as minhas duas colegas, a Maria e a Joseline. É uma oportunidade muito bacana, eu acho, para a universidade poder discutir esses temas, e para mim é um prazer estar aqui. Eu não estou vendo todos, acho que a tela também não dá conta, né, de colocar todo mundo, mas eu acho que é meu primeiro contato com o pessoal do direito, em geral, nós estamos ali bem do ladinho. Enfim, felizmente eu encerrei minha função de direção da faculdade, então não sou mais diretor, mas sou professor ali do lado de vocês, estou aberto para todas as trocas futuras que a gente pode ter quando acabar o pandemônio aí, e a gente poder travar contato de novo presencial, né? Eu vou falar para vocês hoje sobre conhecimentos tradicionais, foi um tema que as meninas me convidaram. Eu preciso dizer que a minha experiência, como a Francisca já contou, é especial com os povos indígenas,
desde um ponto de vista da antropologia. Então, basicamente, eu vou hoje tratar muito, aqui nesses breves minutos aí, sobre o tema relacionado com os povos indígenas, mas ele vale para as várias experiências que muitos de vocês têm familiaridade, inclusive, né, de populações tradicionais e outros povos, outras ciências que a gente tem na Amazônia e em outras regiões do Brasil e do mundo, né. Eu também queria felicitar, enfim, agradecer estar aqui compartilhando com a Sheila. A gente teve uma experiência de trabalho breve, né, Sheila? E é muito bacana poder estar junto nessa dobradinha, porque a minha experiência com o sistema jurídico, digamos assim, com as formas jurídicas, eu preferia chamar, é pouca. E eu acho que a Sheila vai poder agregar muito para vocês, em especial, podendo falar, talvez, de dentro, né, Sheila? Do ponto de vista do direito. Mas eu acho, enfim, mais uma coisa do preâmbulo, eu acho super importante que vocês tenham contato também com outras ciências, para que vocês não fiquem, né, encerrados só numa leitura jurídica, digamos, e nem acho que é isso que se passa só no direito, mas para que vocês também possam ter contato com outras formas de saber da universidade, e aqui a gente vai tratar desses outros saberes que estão fora ainda das nossas universidades, né? Então, dito isso, assim, fazendo essa meia-culpa, que eu não tenho especialidade no direito, eu não vou tratar muito das regulações, dos regulamentos, das normas, que a gente chama o ambiente jurídico, que trata dos conhecimentos tradicionais em específico. Vou tentar trazer para vocês um olhar da antropologia sobre esse tema, que, no fim das contas, é o que a antropologia trata, acho que a Joseline sabe muito bem, desde o seu começo, assim, de alguma forma, sobre os conhecimentos dos outros, no começo, e agora cada vez mais, voltando também para os conhecimentos da nossa sociedade, que a antropologia lida, ao fim e ao cabo. O que é o conhecimento, o que pode ser, etc., é que está em questão, muitas vezes, para nós, antropólogos, quando a gente lida com esses outros saberes. Eu não sou muito disciplinado, assim, no meu pensamento, talvez, e aí eu organizei algumas ideias, gente, talvez fique... eu vou ficar aqui, ali, eu abri uma outra tela aqui, tomei umas notas para a gente conversar sobre vários temas, e Joseline já me chamou a atenção que o nosso tempo hoje é um pouquinho menor, então... talvez eu não consiga passar por tudo, ou talvez eu passe por tudo e sobre tempo, vamos ver como é que vai ser isso. Eu tinha mais algumas coisas. Eu acho que o importante para a gente, para vocês, então, dito isso, que a antropologia lida com o conhecimento dos outros povos, na sua história, pelo menos, acho que para vocês do direito o importante é a interface desses conhecimentos tradicionais com o Estado, e os sistemas jurídicos, né, porque é o campo que vocês estão atuando, mas também a ciência, né, e aí eu pedi para que as meninas colocassem na bibliografia o texto da Manuela Carneiro da Cunha, sobre a relação entre saberes tradicionais e saberes científicos, que é uma das relações, talvez, que formate a questão, assim, para a gente, essa oposição, ou relação, ou aproximação entre esses dois conjuntos de saberes, ou corpos de saberes, a gente pode chamar. Não é, enfim, a única forma de entrar no conhecimento tradicional. E, dito isso, assim, eu acho a Manuela Carneiro, enfim, talvez a nossa principal antropóloga brasileira hoje, eu diria, eu gosto muito dela. Então, eu já sugiro que, se vocês quiserem aprofundar no tema, procurem mais coisas que ela escreve. Esse texto, em especial, que eu espero que vocês tenham lido, talvez dirige muito aos os tomadores de decisão também, sabe, gente? Isso é muito importante, que os antropólogos consigam traduzir, talvez, o que eles estudam, pesquisam, para aqueles que tomam decisão.
aqueles que elaboram as políticas públicas, né? Aqueles que estão lá se relacionando com os conhecimentos tradicionais no Estado. Talvez a Sheila vá falar disso, mas, assim, a gente tem alguns órgãos no Estado hoje que em especial, lidam com esse tema. Ele está no Ministério do Meio Ambiente, que hoje virou um ministério totalmente avesso ao meio ambiente, mas também no Ministério da Cultura, outrora Ministério da Cultura, também lida com esse tema, em outros órgãos reguladores ou outros órgãos que desenvolvem pesquisa, etc. Enfim, então, vocês vão ler o texto e vão também entender um pouco, nesse sentido, os argumentos dela. Bem, tá caindo uma chuva aqui, eu espero que minha internet não caia, hein? Uma outra coisa que é o tema também da aula, né? Que é a ideia dos direitos culturais, né? Que talvez você saiba melhor do que eu na história do direito, é um tema mais recente do sistema jurídico, talvez. Li aqui, ali, que ele se forma, que essa ideia se formata melhor depois da Segunda Guerra Mundial, né? Estamos falando do século XX, e muito ligada ainda aos bens culturais que a gente que tradicionalmente foram encampados pelo Estado, digamos assim, que é as artes ou o patrimônio material, né? Muito uma ideia ainda museológica, talvez, quando ele emerge, os direitos culturais são reivindicados, etc. E só depois ele vai se desenvolver um pouco nessa ideia que no Estado tem uma forma, que é talvez a do patrimônio imaterial, que são os saberes e as práticas realizadas pelos povos, etc. E é nesse âmbito, um pouco, que os conhecimentos tradicionais ganham uma certa relevância enquanto direitos culturais. Como o nosso tema também é a biodiversidade, eu não sei se eu estou falando, enfim, vocês do direito aí podem saber melhor do que eu essa ideia, esse desenvolvimento. Como a gente está falando também de biodiversidade, a gente tem, e aí eu acho que é um assunto também para a Sheila, a gente tem aí o desenvolvimento de algumas questões internacionais que se fazem sentir no Brasil, são especialmente a Convenção da Diversidade, né, conhecida como Rio 92, enfim, a maioria de vocês devem lembrar como é que foi esse evento no Brasil. Foi um momento importante, então, para discussões sobre desenvolvimento sustentável e, sobretudo, para a proteção dos conhecimentos tradicionais. Sobretudo não, mas também para a proteção dos conhecimentos tradicionais, quando se começa uma discussão e o movimento dos povos indígenas do mundo pressionam para que algumas proteções sejam garantidas e organizadas na forma da lei, ou formas de normas reguladoras, etc. Enfim, então, a gente tem essa ideia de conhecimentos tradicionais, que no Brasil é um termo usado, e aí eu queria falar um pouco de nomenclatura. Eu fiz, gente, um mapinha mental que me ajuda e que poderia ajudar vocês, mas eu não sei, Maria, se eu conseguiria compartilhar a tela, mas é assim, é momentâneo, na verdade, só para os meninos terem ideia de algumas questões que passam conhecimentos tradicionais. É muito difícil. Desculpa, você pode, aqui na barra, onde tem apresentadora, Sim. Aí você clica aqui em uma janela. Uma janela. Já está aberta a apresentação? Tá, é uma página da internet também. Será que vai dar problema? Espera aí. Permitir. Você já está com ela aberta? Se você tiver, clique em uma janela. Estão vendo? Ainda não. Bom, talvez a gente vai empatar demais se ficar tentando, Maria. Pode mandar. Quer mandar para o meu e-mail? Na verdade, é porque aí o problema é esse, é uma página da internet, eu não vou conseguir mandar, mas tudo bem. Na internet? Então desculpa, é de outra forma. Se for na internet, você bote aqui em guia do Chrome, tá vendo? Onde tem apresentar agora, você tem 3 opções. Aí pode ser, no meu caso é o Chrome, porque é o que eu estou usando. Você pode ser o Firefox, pode ser... Eu só tenho 2 opções.
a tela inteira ou uma janela. Ah, tá. Então... Bom, tudo bem. Desculpa, a gente devia ter se organizado antes, né? Tudo bem. Eu ia passar, porque assim, é um pouco um roteirozinho também. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente falar é sobre essa nomenclatura, assim, ou talvez uma coisa que vale a pena falar é que a gente usa de conhecimentos tradicionais, mas que há alguns outros correspondentes, assim, né? Em inglês se usa muito a ideia de conhecimentos tradicionais ecológicos, ou a gente pode ver conhecimentos, saberes locais, saberes autóctones. A ideia de conhecimento indígena, que talvez traduza também esse termo em inglês, traditional knowledge, assim, que a gente vê, tem mais a ver com a ideia de indígena, gente, talvez uma distinção que é pouco familiar para a gente, assim, mas que não é a mesma coisa que índio, né? Não, embora o uso político do movimento indígena, do conceito indígena, mas nesse sentido aqui ele tem muito mais a ver com uma ideia dos povos autóctones, originários de um lugar, né? Que o termo indígena na origem quer dizer. Então, assim, o termo índio tem mais a ver com aquele equívoco português de quando chegou aqui na América e identificou os povos que estavam aqui como povos da Índia, né, como se eles tivessem chegado na Índia, que é muito diferente do termo indígena, que é um termo de origem latina, etc. Vocês do direito vocês estão acostumados com essas coisas, e que tem a ver com, e que enfim, então a raiz dele é encontrada em várias outras línguas, e que tem a ver com essa ideia de povos originários de um lugar, e que foram dar com os europeus em algum momento no processo de colonização. Então, nesse sentido, a gente tem indígenas na África, temos indígenas na Ásia, temos conhecimentos indígenas, então, para além dos povos indígenas, como a gente reconhece aqui no Brasil, né? Bem, então, eu entendo que o termo conhecimentos indígenas é de um uso político hoje importante, mas existe essas outras formas de nominar, de saberes, de ciência, ou etnociência também, podem ser um pouco mais problemáticos, ou de conhecimentos nativos. O termo tradicional tem aí, para o senso comum, já uma noção, né, de que remete a um passado. Então, a gente tem que, de cara, já afastar essa ideia, meu entendimento é esse, de que não se trata de um conhecimento que ficou congelado no tempo. Manuela deixa isso claro, né? Que não é em oposição à ciência. A ciência se pauta muito pela uma ideia de ruptura, né, gente? De inovação. Então, assim, a ciência se desenvolve rompendo com o conhecimento anterior, inovando em conhecimento. Ela tende, e é o que ela fez, vamos tratar a ciência aqui como um modo de conhecimento particular, digamos assim, se a gente quiser entender os conhecimentos tradicionais em pé de igualdade com a ciência, ela se coloca como um projeto bem colonial, assim, como hegemônica, é o que a Manuela diz, como um saber universal que diz a verdade sobre tudo, ou seja, ela é a ciência com C maiúsculo e ela não precisa de ser qualificada, digamos assim, é a ciência, o que precisa de um predicado são as outras, a ciência tradicional, a ciência do índio, a ciência etc. Ciência mesmo é a física, a química, a biologia, como a gente conhece, né? São as ciências que a gente pratica na universidade, etc. Essa mesma ciência se pauta, então, por essa ideia no tempo, de inovação que apaga o passado de alguma forma. Esse passado das ciências são justamente também os conhecimentos tradicionais, sobre os quais ela se erigiu. Foi em cima dos saberes que eram praticados pelos povos que a ciência se realizou e se desenvolveu. Mas nada nos leva a pensar que as ciências dos povos, os conhecimentos tradicionais, ficou parada no tempo, né? Ficou congelada, que ela não evoluiu. Pelo contrário, o que a gente tem é uma ciência dinâmica, tradicional, então, nesse sentido, que ela liga o presente ao passado, é uma ciência que o conhecimento tradicional não apaga a sua relação com o passado, e a gente vai ver isso de várias formas. Quem é que transmite o conhecimento? São os ancestrais, muitas vezes. O saber que é praticado há muito tempo tem um valor, mas ela continua dinâmica e se desenvolvendo. Inclusive, saberes locais
por não ter essa pretensão à universalidade com frequência, não terem, né, são muitas vezes muito mais abertos à inovação, a outros saberes, ao contato com outros saberes, do que a ciência propriamente dita. A Manuela também traça, ela começa, para a gente entender o que é conhecimento aí, nessa ideia, né, ela traça uma relação entre ciência e conhecimento que diz, num ponto de convergência, as duas, conhecimentos tradicionais e ciência, saberes científicos e saberes tradicionais, são modos de tentativas de entender o mundo e de agir sobre ele, tá, gente? Uma definição bem ampla, que nos serve para antropólogos, etc., mas que talvez diga pouco, assim, né, do que são esses conhecimentos. Por outro lado, elas se diferenciam em muitas coisas. Primeiro, essa relação de poder, que a gente pode definir assim, que eu já coloquei para vocês. Uma que se pretende universal, hegemônica, e outros saberes que não têm essa pretensão. Por outro lado, gente, uma coisa que eu acho fundamental, então, para a gente dar um passo, assim, é entender que existem regimes. Se a gente toma o sistema da ciência como conhecimento, ela funciona de um jeito, e o regime dos conhecimentos tradicionais, sempre considerados no plural, são vários e muito diferentes. O que significa considerar conhecimento como um regime? Assim? A gente tem procedimentos diferentes de descobrir as coisas, de observar, de verificar métodos. A gente tem diferentes concepções de autor, né, de autoria, quem é que faz a coisa. Diferentes modos de transmitir o saber também. Diferentes formas de validar, né? Diferentes formas de quem vai poder validar, de como é que essa validação se dá. E assim por diante. A Manuela enumera alguns lá, vocês vão encontrar no texto. Ela levanta as perguntas, como são? Para nós do direito, digamos, para vocês, é importante também como são reconhecidos os direitos sobre esses conhecimentos. E aí a nossa modo de proceder muito de reconhecer direitos ao conhecimento está muito ligado à propriedade, né? Que eu acho que vocês estão bem familiarizados com a discussão sobre propriedade, e aqui a gente tem a ideia de propriedade intelectual, propriedade sobre os conhecimentos. E aí a gente tem curtos-circuitos quando a gente vai lidar com o conhecimento tradicional. Eu vejo impasses que talvez a gente não consiga resolver muito, que a gente tente amenizar por meio dos mecanismos jurídicos que a gente cria para lidar com os conhecimentos tradicionais. Bem, tá indo legal? Então, qualquer dúvida? A gente tem uma ideia muito interessante na antropologia, pelo menos, colocada pelo Levi-Strauss, que é um antropólogo que talvez vocês já tenham se deparado, um antropólogo importante para a gente, que foi reconhecer, na verdade, que as operações, pelo menos que os conhecimentos indígenas que ele estudava operam, né, por meio das quais o conhecimento opera, são operações lógicas, digamos, gente, cuja filosofia da ciência, a epistemologia se interessa, muito equivalentes ao conhecimento da ciência também. E que eles eram capazes de chegar ao conhecimento indígena, prescindindo, digamos, de livro, de escrita, de laboratório, dessas coisas, de planejamento, a resultados concretos, descobertas sobre, por exemplo, se uma planta é ou não venenosa. Vou dar um exemplo aqui que é conhecido na Amazônia, né, da planta ayahuasca, por exemplo, do chá da ayahuasca. Na verdade, não é uma planta, é uma combinação de plantas. Acho que a Manuela fala disso, né? Que foi uma invenção nativa da Amazônia, que foi permitido duas plantas se coligarem, se relacionarem numa mesma corrupção, num mesmo produto, a partir de experimentos, a partir de observações, etc. Ou seja, o conhecimento indígena também produz invenções, conhecimentos por operações de
observação, de verificação, etc., tal como a ciência. Primeiro, ele fez, trouxe, então, para o mesmo patamar, um livro famoso chamado Pensamento Selvagem, o conhecimento científico e o conhecimento dito selvagem, mas que não são dos selvagens, mas que é o conhecimento que todos nós, de alguma forma, também possuímos, que é um conhecimento mais ligado à percepção, aos sentidos, do que ao conceito, à observação teórica, etc. Além dele ter colocado essa questão, ele mostrou também a riqueza dessas observações minuciosas que hoje a gente, inventariando, muitas vezes, né, que a pesquisa antropológica pode ser muito isso, inventariando conhecimentos tradicionais, a gente vê se revelar. E aí eu vou dar um exemplozinho, se der tempo, do famoso sistema agrícola do Alto Rio Negro, ou do Rio Negro em geral, que eu não sei se vocês já conhecem, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que foi, entrou no livro de salvaguarda, né, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Quando o patrimônio passou, enfim, isso é importante, porque ser reconhecido nesse livro, enfim, ter feito esse reconhecimento, porque ele passa a ser objeto de políticas públicas, por exemplo, de salvaguarda, de proteção, etc., né? Mas nesse caso do sistema agrícola lá, foi o sistema como um todo que foi salvaguardado, protegido. O que é uma coisa importante, porque envolve não só como é que as pessoas... Por exemplo, que lá, uma coisa muito importante, que é o que eu queria dizer aqui, né? O número de variedades de mandioca que as mulheres agricultoras conhecem lá, enfim, para quem tem experiência com plantação, com agrícola, experiência de cultivo, vai saber que isso é bem possível. O número extenso de, enfim, quase uma centena de variedades de mandioca que essas mulheres continham em suas roças. Então, assim, um conhecimento minucioso da natureza, um conhecimento da agrobiodiversidade, nesse caso, que também é um conhecimento da biodiversidade não agrícola, na floresta, conhecimento, por exemplo, das abelhas produtoras de mel, que os indígenas, isso é muito conhecido entre os Kayapó, que estão próximos a nós aqui, vocês, porque eu não estou no Pará agora, mas próximos ao Pará, a Marabá, conhecem infinidade de espécies de abelha, etc. Então, o Lévi-Strauss também revelou esse conhecimento muito... colocou para a gente essa infinidade e riqueza desse conhecimento. Bem, esses são alguns passos, eu acho, importantes. Uma coisa essencial, assim, gente, então, para a gente considerar também conhecimento, que a gente está em questão aqui, é que eles se definem em duas coisas, a gente pode também definir a partir de duas coisas. Conhecimentos implicam pressupostos e práticas. E aí esses pressupostos são importantes para a gente poder diferenciar um pouco esses regimes de conhecimento. E aí tem um exemplo, enfim, que eu vou oferecer para vocês aqui, do Alto Juruá, que é um rio, uma região no Acre, onde vários povos tradicionais, onde há vários povos indígenas, mas também onde há vários seringueiros, né? O Acre é conhecido pelo movimento dos seringueiros, etc., mas que onde há várias comunidades de seringueiros, em que alguns pressupostos da ciência não operam nesses regimes de conhecimento. Um deles, que nossa ciência concebe, é que nenhuma espécie pode se metamorfosear, olha a palavra, pode se transformar em outra espécie. Ou seja, uma abelha virar uma borboleta não é possível para a nossa ciência. Ou seja, para o nosso regime de conhecimento, para as nossas validações, as observações que a gente tem, não. Mas no mundo lá das comunidades tradicionais, é possível sim, e há vários casos verificados por esses seringueiros, de espécies que se transformam em outras. Vejam bem, não é um indivíduo se transformar, um indivíduo biológico se transformar em outro. A gente tem isso, né? O girino que se transforma num sapo, uma lagarta que se transforma em uma borboleta, etc. São espécies possíveis de transformar em outras. Por exemplo, uma cutia
se transformar em gente. Isso implica pressupostos diferentes sobre a natureza, gente, sobre o que pode e o que não pode acontecer no mundo. Pode parecer objeto de curiosidade apenas, né? Mas isso coloca em questão muito nossos pressupostos sobre o que é a natureza e o que é a cultura. E que vocês vão descobrindo aos poucos que nossas formas jurídicas, nossos sistemas jurídicos estão muito baseados em um modelo de natureza e cultura próprio do nosso mundo ocidental. Então, está sempre em desafio como o nosso sistema jurídico consegue lidar com outros mundos em que os pressupostos são diferentes. Bem, já falei, então, que esse modelo de conhecimento também, que a Manuela critica, do conhecimento tradicional como um acervo de ideias, não funciona muito. Deve ser por nós, senso comum, e por nós, pesquisadores, estudiosos, quem está estudando, etc., os conhecimentos tradicionais, a gente deve suspender esse pressuposto de que eles são um tesouro e entender que eles são modos de fazer, a partir de certos pressupostos, modos de fazer as coisas, modos de conceber as coisas. Então, assim, conhecimento está muito mais relacionado a processos do que, ela chama atenção a isso, do que produtos, né? Então, e do que informações, conhecimento como esse baú de informações. Ok? Importante também considerar que os conhecimentos tradicionais dependem. Eu vou falar essas coisas mais conceituais, depois a gente pode ver no exemplo, tá? Dependem muito de certas condições, gente. E quais são essas certas condições? O que é muito importante também para as políticas públicas, etc., para garantir. É claro que elas não são fechadas, essas condições, mas as condições importantes são, por exemplo, as experiências de comunidade, que permitem que os conhecimentos sejam transmitidos. As experiências de livre troca desse conhecimento também, e que a ideia de propriedade intelectual parece bloquear um pouco. Né? Conhecimentos, ou seja, é importante quando a gente pensa nos conhecimentos tradicionais que eles possuem certas condições para que eles possam emergir, que eles possam ter continuidade. Isso coloca em questão, por exemplo, o que é importante para nós, eu acho muito interessante que o título tenha colocado direitos territoriais e direitos culturais juntos, porque é muito importante para os povos indígenas, os povos tradicionais, etc., que o território entre na pauta, esteja ligado a esses direitos culturais, aos direitos dos conhecimentos tradicionais, da proteção dos direitos dos conhecimentos tradicionais. Ou seja, sem terra, sem território garantido, não é possível que esses conhecimentos tradicionais da biodiversidade, por exemplo, continuem a se reproduzir e a se desenvolver. Né? Isso está ligado à pauta que o movimento, né, dos povos coloca, evidentemente, a pauta de reivindicação dos territórios, e para a gente também entender que que o território não é uma necessidade econômica apenas, né? E nem é o conhecimento tradicional utilitário sempre. Essa é uma outra ideia que também vem sempre como pegando carona, né, no nosso senso comum, de que sempre a gente pensa conhecimento tradicional é saber sobre as plantas que permitem o cara se curar, etc, etc. A gente sempre visualiza no conhecimento um fim objetivo, que é aquele, em geral, que a ciência quer capturar também, né? Então, a ciência toma o conhecimento tradicional pelos seus produtos, nesse sentido, ela quer sempre o princípio ativo, que está interessada. Ela raramente valoriza, enfim, a gente está nesse processo de luta porque ela valoriza o sistema de conhecimento todo, não só aquele produto, né? Então, a gente pensa no conhecimento tradicional como como um objetivo único para garantir a subsistência daquela pessoa, etc. Muitos dos conhecimentos tradicionais são excesso, digamos, são
curiosidades. Os povos também desenvolvem conhecimento por curiosidade em conhecer as coisas, por uma intenção em exceder apenas os fins práticos, etc. Né? Então, há um interesse no canto dos pássaros, por exemplo, em classificar o canto dos pássaros, que ultrapassa muito o que o pássaro pode dizer para o caçador, por exemplo, ou para a agricultora sobre aquele período do ano, etc. Né? Então, nossa tendência a economizar, a nossa tendência a um idioma economicista, né, sobre o conhecimento, também tende a caracterizar também os conhecimentos dessa forma. E também uma outra ideia, assim, que também me leva para a gente reconhecer esses sistemas, a gente também afastar um pouco, pelo menos olhar de uma forma para que a gente ouve em geral, assim, o conhecimento tradicional é aqueles saber, por exemplo, de quanto que a gente corta a lua ideal para a gente cortar o cabelo. Ou seja, não é diferente o conhecimento tradicional desse senso comum, do conhecimento que a gente tem, conhecimento popular, etc., mas que, às vezes, está desligado dos pressupostos do qual eu estava falando, né? Estou falando num sistema de conhecimento, é muito mais do que o saber localizado, mas ele tem a ver com uma teia de práticas, de modos de fazer e de saberes. Bem, sobre a transmissão, vamos lá, como é que está aí, Josi? Eu tinha 2 exemplos bem interessantes. Fabiano, dá para concluir em 5 minutos? Você já está passando um pouquinho. Dá? Ok. Senão... Eu acho que algumas... Beleza. Eu acho que algumas coisas importantes poderiam ser tomadas nesse exemplo do sistema agrícola, que eu adiantei para vocês. Bom, é um exemplo tão bonito assim, que eu não sei se vocês conhecem. Alguém conhece aí? Quem conhece, levanta a mão. Bom, enfim, a gente tem no Alto Rio Negro, mas é uma coisa muito comum. E aí eu te trago uma imagem também, Maria, não vai dar. Mas os povos indígenas, aí a gente está falando de povos indígenas, têm um conhecimento de variedades agrícolas muito grande. Esse é o tema um pouco, né, da biodiversidade. A gente tende a ignorar a agrobiodiversidade também, né? Quando a gente fala de diversidade biológica, olhamos normalmente para a diversidade da floresta, mas a diversidade agrícola que os povos desenvolveram é também muito rica. E aí a questão interessante no sistema agrícola é que cultura e, digamos, biodiversidade andam juntas aí. Eu vou chamar a atenção para 2 coisas. Lá, enfim, a gente tem um sistema de cultivo de mandioca, onde a mandioca é muito importante, mandioca brava para fazer farinha, né? Basicamente, mas para outros derivados também. E que é um sistema, gente, vocês sabem que a mandioca foi domesticada na América tropical há 5.000 anos atrás. Vocês sabem que os povos da América domesticaram, que a gente chama de domesticação, né? Que é a passagem da planta selvagem na floresta para o cultivo dela, vários dos alimentos que são consumidos hoje no mundo, etc., mas que são muito importantes na alimentação brasileira. Isso tem a ver com as formas também como a gente construiu, enfim, os povos originários, né? Transformaram a floresta amazônica, né? A mandioca foi domesticada há muitos anos, há 5.000 anos, e ainda assim há um interesse, ela não seguiu, talvez, um procedimento com outros alimentos, sei lá, o trigo, talvez, que foi cada vez mais se dirigindo a uma espécie, uma variedade única, resistente, na verdade não tão resistente, né, mas que pudesse ser cultivada em larga escala. Vocês
do direito da terra devem estar familiarizados com a ideia da Revolução Verde, né, de meados do século, etc., que foi importante para aplacar a fome em alguns países, mas que teve esse impacto na redução da diversidade biológica e que vem fazendo isso, principalmente pelo processo de industrialização agrícola, produção de sementes em laboratório, etc., os seus efeitos, por exemplo, que a gente chama de... Bom, essa coisa de bancos de germoplasma, né, que foi a solução que os países encontraram para conservar as sementes diversas, a gente desenvolveu isso, que é a retirada da diversidade dos seus contextos agrícolas para conservar eles em laboratório, o que não permite que essas sementes evoluam. O que a gente tem nas roças do Rio Negro, em várias roças indígenas e não indígenas, é a produção da diversidade, a manutenção da diversidade dessas sementes resistentes a pragas, etc., mas que gente, pautada muito também pelo interesse, um grande interesse dessas agricultoras em colecionar espécies, muito mais do que um efeito utilitário, é um interesse na diversidade, né? E aí, como é que a cultura influi aí? Uma das coisas muito importantes nesse sistema agrícola das agricultoras é a troca que essas mulheres estabelecem entre si de manivas, da planta, você sabe o que é maniva, né? Não do tubérculo, mas da planta, que é o que a gente planta na mandioca, para a gente cultivar a mandioca. Essa troca permite, então, uma circulação de pessoas, de conhecimentos dessas variedades e de plantas que carregam mais do que simplesmente o vegetal. Então, E aí uma roça prestigiosa é uma roça que tem muitas trocas, cuja o conhecimento dessas plantas vem de fora. A propriedade, como a gente encontra em muitas coisas no mundo indígena, a propriedade do conhecimento não é, ou melhor, a autoria do conhecimento, né? Aquele que tem o conhecimento, que desenvolveu, não é necessariamente aquele que tem o objeto, a planta. Vocês entendem? O descolamento, que a gente tem um problema para os sistemas de defesa de propriedade intelectual que a gente desenvolve. Autoria e autoridade, como diz a Manuela em certos contextos, ou a ideia dos direitos sobre uma coisa, não estão ligados necessariamente àquele que produziu o conhecimento. Para muitos povos indígenas, por exemplo, e as meninas do povo Gavião estão por aqui, talvez seja familiar a elas, muitos dos cantos, dos adornos, daquilo que a gente considera como cultura e que pode ser patrimonializado, etc., são adquiridos de outros povos. Podem ser, lá na história antiga, terem sido roubados, por exemplo, um gesto maroto, digamos assim, ou podem ter sido adquiridos por um viajante que foi morar. Vou dar um exemplo, tá, gente? Um caiapó foi morar numa aldeia Carajá e aprendeu cantos. E esses cantos que hoje eles cantam são aprendidos, foram transmitidos por outros povos. Ou seja, eles nunca reivindicam a autoria desse conhecimento, mas reivindicam, sim, um direito sobre eles. Como a gente pode reconhecer uma propriedade sem estar operando um corte aí no modo de transmissão do conhecimento? Enfim, essa era uma das questões da propriedade. Infelizmente, não vai dar para desenvolver muito. Uma outra coisa do sistema agrícola, então, que ele coloca é que um sistema desses é produtor de relações sociais. Quando a gente tem uma ideia de patrimônio, a gente tende a congelar um modo de fazer, né, gente? Um modo... ou seja, a gente vai identificar, por exemplo, no sistema agrícola, aquelas X variedades de mandioca que são encontradas e o saber sobre elas. Como é que a gente mantém a dinâmica de transformação desses saberes, as novas experimentações, as novas espécies que vão surgir, etc.,
quando a gente reconhece o direito, etc., sobre aqueles determinados conhecimentos que naquele momento foi feita uma foto, etc. Esse é um problema também para os sistemas de reconhecimento de direitos. Assim, como manter aberto o sistema para que ele possa ser renovado e que ele possa continuar sendo ampliado, e que os conhecimentos novos que entrem sejam também considerados conhecimentos tradicionais, sejam também valorizados. Essa é uma questão que está em aberto, sobretudo quando a gente tem políticas públicas relacionadas a essas práticas, como é o caso famoso, que também vocês conhecem, do famoso veneno da perereca, uma rã arborícola. Vocês conhecem o famoso campô? Vocês nem conhecem. Sim. Só para colocar esse último caso, Josi, e aí a gente encerra. Há uma famosa rã, um famoso veneno, secreção tirada de uma rã, lá no Acre, os povos de língua pano usam muito isso, que é utilizado como uma espécie de remédio que é injetado na pele, por meio de um procedimento técnico, etc., e que é muito usado por vários povos lá, e que recentemente foi usado como vacina, exato. Recentemente a partir dos anos 2000, foi muito apropriado, foi muito usado, está sendo muito usado por nós, urbanos, sobretudo aqueles que têm um interesse por religiões e terapias alternativas, etc., que a gente tem ido ao encontro desses povos e querendo tomar a injeção, né? Ora, à medida que essas coisas acontecem, também vieram juntos políticas públicas para tentar patrimonializar esse conhecimento, etc. O conhecimento desse veneno do sapo, famoso veneno do sapo, era de vários povos. Como é que você reconhece um conhecimento que é coletivo, não é de um grupo só, nessas situações? Qual direito que você vai dar? E é uma disputa, então, e particularmente os efeitos que essas políticas vão ter internamente. Por exemplo, era prática que quem podia injetar esse sapo, pelo menos em um dos povos que a gente tem um estudo mais detalhado, eram os velhos. Mas quem são aqueles que aplicam os venenos do sapo em São Paulo, Rio de Janeiro, nessas outras situações? São, sobretudo, os jovens que viajam, né, lideranças indígenas, professores, etc., que têm mais familiaridade em viajar. Era também uma propriedade dessa injeção do veneno, que quem injeta o veneno, na verdade, o efeito do veneno, na verdade, não vem da secreção, mas daquele que aplica. É o conhecedor do sapo, sua experiência adquirida por anos, etc., que transmite, através da injeção, os poderes que a injeção acaba tendo como efeito. Bom, se aquele que aplica não é um conhecedor e não tem essa experiência, o veneno está tendo alguma aplicabilidade? Mais ainda, o risco que é reconhecido por esses povos, de que ao aplicar você pode perder seu conhecimento sobre esse sapo, seu conhecimento que você tem, que você transmite. Então, nesse contato, né, cada vez maior e nessa troca cada vez maior entre povos, conhecimentos tradicionais e experiências urbanas na universidade, com a ciência, etc., há vários curtos-circuitos com os regimes de conhecimento tradicional que não são controlados e que os efeitos a gente só vai vendo na medida que acontecem. Eu acho que um dos mais importantes, então, que a gente está lidando, é esse das formas dos sistemas jurídicos que vão sendo construídos e os efeitos que eles vão provocando na medida que eles são aplicados. Cabe aos antropólogos, pelo menos, apenas acompanhar, etnografar, o que a gente chama de etnografar, né, fazer uma pesquisa com esses, para poder contribuir com conhecimentos a respeito dos efeitos que estão tendo e das mudanças no sistema jurídico ou nas políticas públicas que podem ser geradas a partir daí. Bem, mais coisas a gente pode conversar num outro tempinho. Desculpa aí por prolongar, realmente é um desdobramento de muitas coisas. Tá bom?
Valeu aí pela oportunidade. É um tema muito incrível, muito bom, muito interessante. Agora, obrigada. Saúdo a todos. É uma alegria também rever os professores, Fabiano, Joseline. Muito obrigada pelo convite, conhecer a professora Maria e conhecer todos vocês. Muito obrigada, de verdade, eu estou muito contente de estar aqui. Bom, a fala do Fabiano é muito boa para a gente começar a falar sobre o direito, que ele já passou vários exemplos e noções que são importantes para a gente compreender essa ideia de proteção do conhecimento tradicional, né? Eu gostaria de passar uns slides e não sei se eu mesma passo, professora Maria, ou se... eu não sei, eu acho que eu mesma posso passar. O único inconveniente é que eu paro de ver vocês, né? Então eu fico só falando com a minha própria tela e é chato, mas ok. Como você achou melhor? Eu acho que eu mesmo vou passando, eu supero isso. Então, vocês me falem, por favor, se quando aparecer a tela, tá bom? Vamos aqui, tentar. Vocês veem alguma coisa? Ok. Já estamos vendo. Você pode ampliar mais, se você quiser. Vou apresentar isso aqui da apresentação e no modo de apresentar. O computador está meio lento, está muito carregado. Bom, então a gente vai falar sobre os direitos culturais e territoriais de povos e comunidades tradicionais. E aí, em princípio, eu gostaria de explicar por que eu utilizo essa categoria jurídica povos e comunidades tradicionais e não outras nomenclaturas, né? Porque esses sujeitos de direitos, esses titulares de direitos, dos direitos que a gente vai falar hoje, são designados nas normas jurídicas de várias formas. Também o professor Fabiano já falou, né? A gente tem povos autóctones, comunidades locais, povos aborígenes, povos tribais, população indígena, a própria nomenclatura índio, né? Que a nossa Constituição Federal traz. Então, esses sujeitos de direito são designados por várias expressões nos documentos legais, né, nas normas jurídicas, mas no Brasil a gente tem uma categoria específica, uma categoria jurídica, né, porque ela é uma categoria legal, ela foi definida por um instrumento legal e que nos ajuda a articular melhor essas análises, né? Assim, nós temos uma descrição do decreto 6.040 de 2007, está no artigo 3º, e essa definição explica que esses grupos têm uma cultura diferenciada, né? Eles têm uma consciência da sua identidade, se reconhecem como grupos culturalmente diferenciados, se organizam de uma forma própria, principalmente usam e ocupam recursos naturais e territórios, né, para sua reprodução não só física, mas também cultural, social, né, religiosa, ancestral, econômica, e eles fazem isso utilizando inovações práticas e conhecimentos, né, que são gerados e transmitidos pela tradição. Essa, então, é uma definição legal, que vai abranger uma categoria legal que vai abranger várias categorias sociais, né? A gente vai ter aí dentro dessa categoria jurídica os povos indígenas e a sua diversidade enorme de povos, né, de etnias. Temos os quilombolas, faxinalenses, quebradeiras de coco-babaçu, ribeirinhos, pomeranos, ciganos, gerageiros, vazanteiros e muitos outros, né? O que é importante é que são grupos culturalmente diferenciados e que necessitam
do território e dos recursos para sua sobrevivência. E como que a gente vai pensar, como que o direito, aliás, vai pensar o conhecimento tradicional, né? Que ele vai relacionar o conhecimento tradicional com a cultura e com a biodiversidade. A gente pode pensar que a gênese da proteção jurídica do conhecimento tradicional poderia ser a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Esse documento, que foi produzido na década de 90, que foi apresentado na Rio 92 para assinatura dos estados, né? Os estados soberanos assinam, posteriormente ratificam esse documento internacional, que é um tratado, né? Lato sensu. E foi nessa convenção a primeira expressão de valorização desses conhecimentos, desses saberes relacionados à biodiversidade, ao patrimônio genético, que antes não tinham valor econômico, não era atribuído a eles valor econômico, e foi reconhecido um valor não só ambiental, né, porque é um valor que ele tem uma utilidade para a conservação ambiental, mas também ele tem um valor econômico, isso nunca tinha sido reconhecido antes, né? E a Convenção sobre a Diversidade Biológica vai tratar, então, o conhecimento tradicional e patrimônio genético como objeto específico de proteção jurídica. Ela vai instituir que as trocas de conhecimentos entre quem detém conhecimento e quem não detém, quem vai acessar esse conhecimento, ou seja, os terceiros, eventualmente indústrias, né, farmacêuticas, cosméticas, químicas, as relações vão se dar entre esses detentores de direitos e os terceiros por contrato, são relações contratuais, né, e começa desde o consentimento prévio, que deve ser expressado pelos detentores do conhecimento tradicional para o acesso a esse saber, a esse conhecimento, a essa prática. Outro tipo de contrato é a repartição de benefícios que deve acontecer caso esse conhecimento tradicional seja utilizado de uma forma comercial e traga lucros para quem desenvolveu, né? Para quem fez o desenvolvimento tecnológico. Então, esses lucros têm que ser repartidos com aqueles que detêm conhecimento, porque o conhecimento tradicional é visto nessa ótica como um atalho para as pesquisas científicas, né? Como ele é tratado como objeto de proteção jurídica e como um bem, né? Então, vai estar atrelado a ele uma noção de propriedade, como também já foi dito pelo Fabiano. O conhecimento tradicional vai ser considerado um novo bem, e isso vai inserir nesse circuito de mercado novos sujeitos de direitos, que são os povos e comunidades tradicionais. O conhecimento tradicional é visto sob essa ótica da Convenção da Diversidade Biológica como uma informação com valor econômico. E ela o aproxima, portanto, do sistema de propriedade intelectual, que também já foi comentado, e que tem esses problemas todos, né, de autoria, circulação, que não se encaixam nessas cosmologias dos povos e comunidades tradicionais, não se encaixam nessa ideia de sistema de propriedade intelectual que a gente tem, que é muito pautado numa ideia individualizante, né, individualista, e proprietária do bem. Como definir quem é o autor, né? Como o Fabiano já falou, quem é o autor do conhecimento? E definir a autoria é fundamental para se determinar uma patente, por exemplo, né, de um produto derivado de conhecimento tradicional. Como seria isso? Bom, a gente tem esse reconhecimento da Convenção sobre a Diversidade Biológica, de que os conhecimentos tradicionais são importantes, né, são úteis, aí tem uma ideia de utilidade mesmo, né, e que os estados, que são chamados de parte nessa convenção, né, as partes, eles devem se esforçar para proteger a diversidade biológica, o patrimônio genético e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização dos conhecimentos, inovações e práticas tradicionais.
repartição equitativa e justa. É a ideia da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, se tiver um resultado comercial, um lucro, por exemplo, de uma patente, isso tem que ser revertido para quem detém conhecimento numa porcentagem. Se a gente for pensar em porcentagem justa, como aferir, né, a porcentagem justa na repartição? Né? Essa é uma questão que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Bom, com relação ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade, que a gente está falando de um aspecto do conhecimento tradicional, né? Esse que está vinculado à biodiversidade e que é regido, então, sob as diretrizes da Convenção sobre a Diversidade Biológica, CDB, mas que ela é também detalhada em outros dispositivos, né, jurídicos no Brasil. Nós temos uma variedade de atores, de agentes sociais e agências, né, e grupos que são interessados nesse tema, desde os detentores de conhecimento, até quem vai acessar esse conhecimento e os próprios governos. Isso implica na construção de um campo de disputas, né, em que os capitais simbólicos são variados, né? Os sujeitos, esses detentores, povos e comunidades tradicionais, são vistos como proprietários e entram nesse campo legal, né? Nesse campo econômico também, nessa condição de proprietário. Mas a gente sabe que os capitais simbólicos são muito variados dentro desses setores. No Brasil, a Convenção sobre a Diversidade Biológica foi regulamentada inicialmente por uma medida provisória, que é essa aí, 2186, foi reeditada 16 vezes, a última edição foi em 2001, e ela permaneceu, isso é um caso à parte, a gente pode conversar depois sobre essa MP, mas ela uma medida provisória que durou 14 anos. A gente já brincava, falava que era MP significava medida permanente, né? E não provisória mais. Ela só foi substituída por uma lei em 2015, que foi a Lei 13.123. E ela também tem um decreto regulamentador, e além disso tem várias resoluções, que são também atos normativos, né? Atos administrativos, mas que são normativos, do Conselho Nacional do Patrimônio Genético, chamado de CEGEM. O CEGEM está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e é um conselho que, bom, se reunia mensalmente. Já tem um tempo que eu não acompanho bem o CEGEM, na época do mestrado eu fiz uma pesquisa lá, mas não, honestamente, eu não sei dizer como estaria hoje eu acho que está bem nebulosa essa implementação da Lei 13.123, porque ela tem vários problemas, e é outra coisa que a gente também pode conversar depois. Algumas definições dessa lei, não é para ler, é só para observar o que eu destaquei, que tanto patrimônio genético quanto conhecimento tradicional, nessa Lei 13.123, são tratados como informação, né? Uma mera informação. E isso é questionado por quem detém o conhecimento, né? Porque o conhecimento é muito mais do que uma mera informação. Ele é uma expressão de um modo de vida. E é muito maior do que isso. E depois vocês deem uma olhada, se tiverem curiosidade nessa lei, ela vai ter toda a lei ambiental, que tem a relação com o meio ambiente, vai ter uma série de definições, né? Explicando para os juristas, ou para quem está lendo aí, quem não é da área da antropologia ou da biologia, explicando algumas definições. E nessa lei tem uma parte interessante, que é a definição do protocolo comunitário, que seria um conjunto de normas que os próprios detentores do conhecimento tradicional, ou seja, no caso da lei, populações indígenas, falam em populações, não povos, comunidades tradicionais, agricultores tradicionais, regras que eles próprios estabelecem para definir como vai se dar o acesso ao conhecimento tradicional dele, que eles detêm, e como que eles
esperam que seja a repartição de benefícios com eles, né? Então, o protocolo comunitário seria uma espécie de lei, de norma interna dos detentores, e que a lei reconhece que tem um valor jurídico esse conjunto de normas que as próprias comunidades definem. Nesse sentido, quando foi a previsão dos protocolos comunitários, ela estava no protocolo de Nagoya. O protocolo de Nagoya, não sei se vocês já estudaram direito internacional, mas é também um documento internacional, né? Ele vai detalhar o aspecto da repartição de benefícios dentro da Convenção sobre a Diversidade Biológica. O protocolo está para a Convenção Internacional, como o decreto está para a lei. Vocês entendem? No sentido de detalhamento, né? De regulamentação. E a época que o protocolo de Nagoya saiu, né? Ali pelos 2000 e... Eu estava começando o doutorado, 2010, por aí. Nessa época tinha um projeto com as quebradeiras de coco-babaçu, e a professora Noemi Porro, que eu não sei se vocês conhecem, da UFPA, trabalhou bastante com as quebradeiras de coco, que à época estavam negociando um contrato com a Natura. Alguém também antes falou sobre a Natura. Essa relação foi bastante tensa em alguns momentos, né, porque não havia os pontos de negociação não avançavam muito, demorou bastante para se chegar a alguns consensos. Era uma situação nova, as quebradeiras tiveram que aprender sobre a legislação e discutir muito internamente para que elas pudessem fazer frente às demandas da empresa, que também tinha um tempo próprio que queria impor à comunidade. No final, as quebradeiras puderam, através da sua organização, né, do MICCB, que reúne as quebradeiras de 4 estados brasileiros, né, imagino que vocês conheçam, elas envolveram todo mundo porque disseram, não, o conhecimento tradicional sobre o mesocarpo, que é a matéria que a gente está produzindo, que a gente está provendo para a Natura, a gente tem um conhecimento associado a esse mesocarpo, mas que não é detido só pelas quebradeiras de Esperantinópolis, que a Natura foi buscar elas primeiro lá, para conversar, né? Para tirar dúvidas. Primeiro porque o acesso ao mesocarpo não foi feito com consentimento prévio, né? Elas só souberam depois que a empresa tinha feito... Então, já tinha uma discrepância em relação à Convenção sobre a Diversidade Biológica. E esse conhecimento, elas disseram, não, esse conhecimento é de todas as quebradeiras. Então, a gente vai chamar todo mundo para conversar sobre essa negociação. E isso demorou um tempo, né? Mas foi um tempo que as quebradeiras precisavam para entender a situação, para poder se articular, até para entender ampliar até essa ideia de conhecimento tradicional, que não é uma mera informação para elas, né? E toda essa experiência, eu acredito que foi muito válida, principalmente para as quebradeiras, para elas se fortalecerem como grupo, mas teve essa experiência foi um marco para a própria construção da Lei 13.123, de 2015. Contudo, essa lei não foi discutida com povos e comunidades tradicionais, né? É uma lei um projeto de lei, desculpa, que foi construído na Casa Civil da Presidência da República, com assessores que eram representantes das indústrias, né? Os advogados da Natura estavam lá ajudando a construir, mas isso não foi discutido com povos e comunidades tradicionais. E isso fere um princípio da Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que fala do consentimento, não só, também, né,
o consentimento prévio, que fala da CDB, mas a Convenção 169 fala que toda medida administrativa ou legislativa que afetem povos e comunidades tradicionais deve ser com eles discutida. Artigo 6º, artigo 7º da Convenção. Então, esse protocolo foi emblemático, foi o primeiro, né, dentro dessa ideia do protocolo de Nagoya, e depois também, essa ideia de protocolo também foi trazida para o âmbito do cumprimento da Convenção 169, você já deve ter ouvido falar dos protocolos comunitários sobre consulta pública, sobre consulta prévia, né? Também é outra coisa que a gente pode conversar. Danilo teve com vocês semana passada, ele deve ter falado do protocolo de Alcântara. Então, esses protocolos são regras internas, né, que são reconhecidas pela legislação, e que podem ser definidas, que são definidas pelos próprios grupos em relação a outrem. Bom, até agora a gente viu o conhecimento tradicional associado à biodiversidade e a regulação jurídica dele no Brasil, né? Assim, falei um pouco dessas normas que tratam o conhecimento tradicional como uma informação útil à indústria biotecnológica. Mas outros documentos também falam da proteção do conhecimento tradicional, a gente está falando da proteção jurídica, né? Como expressões culturais. A partir dos anos 2000, teve uma proliferação de documentos internacionais, documentos provenientes da ONU, que valorizaram, reconheceram o valor da cultura e da diversidade cultural. Alguns deles, né, estão aí na tela, declarações e convenções, elas têm efeitos jurídicos diferentes, mas servem como diretrizes para os países, para eles incorporarem essas diretrizes na sua legislação interna. Mais uma vez, essa valorização da cultura e da diversidade cultural enfoca não só a questão estética, né, de entretenimento da cultura, mas a questão simbólica e econômica. Nesses documentos que eu mencionei, a cultura é trazida como um fator de desenvolvimento para os países, como um fator importante para a erradicação da pobreza. Então, tem uma relação também em transformar a cultura como um objeto mercadológico, né? Então, existe um reconhecimento de novos bens culturais e, novamente, de novos sujeitos de direitos desses bens, né? De novo, tem uma aproximação com a propriedade intelectual e entra em destaque essa ideia da proteção pela via do patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural, aquilo que antigamente chamava de patrimônio histórico, artístico, né? Hoje a categoria unificada seria esse patrimônio cultural. E como eu disse, a partir dos anos 2000, houve uma proliferação de documentos, de normas internacionais e também nacionais sobre patrimônio cultural, a nossa Constituição de 88, já se adiantou um pouco a esse tipo de proteção. No Brasil, essa proteção jurídica do conhecimento tradicional como patrimônio material, nós temos um decreto, né, além da Constituição que eu já falei, que tem lá o artigo 215, 216, falam disso, o decreto 3551, que também Fabiano já mencionou, tem os livros de registro, né, são 4 livros, e um deles é o livro de registro dos saberes, e por coincidência eu também tinha separado aqui o sistema agrícola tradicional do Rio Negro, para usar como exemplo. Também foi registrado no livro dos saberes o modo artesanal de fazer o queijo de Minas, em 2008,
os saberes e práticas associados ao modo de fazer bonecas Carajá, em 2012, além do que foi mencionado no Sistema Agrícola em 2010. Os outros livros são o livro das celebrações, livro das formas de expressão, registro dos lugares. Celebrações, por exemplo, acho que o Círio de Nazaré está registrado como patrimônio imaterial neste livro. Formas de expressão, por exemplo, alguns grafismos indígenas, se não me engano, o Ayampi. Registro dos lugares, que tem a ver com povos, comunidades tradicionais, lugares sagrados, né? No próprio Rio Negro também tem alguns lugares sagrados para os povos de lá, cachoeiras, então foram registradas no livro dos lugares. E aí a pergunta, quando a gente fala em direitos culturais se referem apenas aos direitos sobre bens culturais ou sobre patrimônio cultural? O que vocês acham? Fabiano já adiantou um monte de coisa, né? Que eu estou falando aqui. E, para mim, Sheila Borges Dourado, direitos culturais, o sentido de direitos culturais, quando falamos de povos e comunidades tradicionais, ele é muito mais amplo do que os direitos sobre um patrimônio cultural ou sobre bens culturais individualizados e mercadorizados, como a legislação que a gente viu até agora tem tratado os conhecimentos tradicionais, né? A minha interpretação de direitos culturais envolveria todos aqueles direitos que dizem respeito a um modo de vida específico e a uma cultura específica. Desse modo, os direitos territoriais também, sob a minha visão, também seriam direitos culturais, né? O direito à identidade cultural, à autoafirmação, a afirmação identitária, né? De falar, não, eu sou do povo Baré, eu sou Kaxinawá, eu sou quebradeira de coco, de se reconhecer, esse direito também da autoatribuição da identidade seria um direito cultural, né? O próprio direito à participação coletiva nos moldes da Convenção 169, sob a minha visão, também seria um direito cultural. Então, eu penso que está muito além da ideia, a proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais, ela está para além da Convenção sobre a Diversidade Biológica e para além dos documentos que tratam do conhecimento tradicional como expressão cultural. Não sei se eu me faço entender bem. A gente vai ter a oportunidade de conversar. Direitos que decorrem da especificidade de um modo de vida. Isso que eu estou entendendo como direitos culturais. E, nesse sentido, a convenção, o documento internacional que mais ofereceria proteção aos conhecimentos tradicionais não seria nem a Convenção sobre a Diversidade Biológica, nem as de Patrimônio Cultural e Diversidade Cultural, mas sim a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais. Olha aí, mais uma vez, povos e comunidades tradicionais, né? A categoria utilizada aí é povos indígenas e tribais. No Brasil, a gente tem falado em povos e comunidades tradicionais, com equivalência, né? Essa convenção, ela vai tratar, então, de direitos específicos desses grupos, que são direitos coletivos e são considerados direitos humanos. Então, a Convenção 169 é um tratado de direitos humanos. E ela foi ratificada no Brasil no início dos anos 2000, foi promulgada através de um decreto em 2004, e desde então está valendo para todo mundo no Brasil. Ela vai destacar, é uma norma da Organização Internacional do Trabalho, mas ela vai destacar o direito à identidade, o direito aos territórios tradicionalmente ocupados e o direito à participação de povos e comunidades tradicionais. Eu já mencionei sobre a consulta prévia, né? Os povos têm que ser consultados se alguma medida for tomada que afete os seus modos de vida, seu cotidiano,
Na prática, a gente tem visto que isso é atropelado, né, esse consentimento, essa consulta prévia. Eu não tenho notícia, honestamente, de uma consulta que tenha sido, que tenha acontecido rigorosamente de acordo com a Convenção 179 no Brasil. Então, é bem problemática essa questão da consulta, e os povos e comunidades tradicionais têm se apropriado cada vez mais da Convenção 169, entendendo que é esse o instrumento legal que mais protege o seu modo de vida, porque o conhecimento tradicional está muito vinculado ao território, como o Fabiano já falou. Como se pode pensar em proteger os conhecimentos se não se tem um território conservado, protegido, preservado, né? Uma coisa depende da outra. Os territórios tradicionais, né? Essa também é uma definição do decreto 6040, aquele mesmo que traz a definição da categoria povos e comunidades tradicionais. Esses povos e comunidades tradicionais têm uma relação diferente com a terra, não é uma relação de mercadoria. Não é essa relação moderna, do homem moderno, que eu te falo da modernidade, né, que enxerga a natureza, a terra, como objetos, né. Existe uma relação diferente, existe uma relação de dependência também em relação ao território, quanto ao território. Já comentei que a Constituição Federal tem alguns dispositivos sobre isso, com relação aos povos indígenas, é o 231, e com relação aos povos quilombolas, o artigo 68 da DCT, né? Essa definição é só para mostrar, mas também os antropólogos também têm falado muito, que é essa relação estreita e diferenciada que os povos e comunidades tradicionais têm com a terra e com a natureza, que é diferente dessa nossa relação da modernidade, né? Essa modernidade da industrialização, né, do uso exploratório dos recursos, achar que a terra é uma fonte inesgotável de recursos e um destino infinito também para resíduos, né? Essa relação de conhecimentos tradicionais e território, a necessidade de proteção do território. Esse é um trecho de um informativo de uma associação Runicui, do Acre, junto com um sindicato dos trabalhadores seringueiros, né, produziram um boletim, um informativo, e essa fala estava lá. Os povos da floresta possuem complexos sistemas de gestão de conhecimento, geração, preservação do conhecimento ecossistêmico, se dá a partir das relações vitais com as plantas e animais, colher, plantar, caçar e pescar. Uma vez cortadas essas relações, o conhecimento tradicional é condenado a desaparecer. O uso desses recursos e dessa terra, ela, como eu disse, ela não é feita como o agronegócio faz, né? E as práticas de uso comum de recursos que são implementadas pelos povos e comunidades tradicionais são o que a gente mais entende como próximo de sustentabilidade, né? Aquela ideia de uma utilização da natureza, de consumo de recursos naturais sem esgotá-los e para preservá-los, tanto para nós, a geração presente, quanto para as outras gerações futuras. Eu encerro por aqui, para a gente ter tempo de conversar no debate. Muitíssimo obrigada. Eu vou interromper para vê-los novamente. Muito obrigada.